Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro agora só pensando no duelo diante da equipe do Grêmio. Renovação confirmada. Jovem da base assinou o contrato de 5 temporadas. Vamos trazer mais detalhes sobre isso. O duelo diante da equipe do Grêmio, expectativa de público, o cadastro da biometria facial. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A retomada dos trabalhos e o Cruzeiro tendo terça, quarta, quinta, sexta e sábado 5 dias de preparação para o jogo de domingo diante do Grêmio. A bola rola no domingo, 8h30 da noite no Mineirão. É duelo importante, a retomada oficial e o Cruzeiro querendo aí, por que não? Quem sabe, podendo assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas é jogo difícil diante da equipe do Grêmio. Vamos acompanhar ao longo da semana como que será a preparação na Toca da Raposa 2. Mas deixa eu trazer aqui uma informação da base, inclusive, porque tem a ver com o profissional. O Cruzeiro Sub-20 joga nesta terça-feira, 9 horas da noite, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, contra a equipe do Fluminense. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, é o terceiro colocado. O Fluminense está na 10ª colocação. E por que essa notícia tem a ver com o profissional? É que os garotos do profissional vão atuar nesta partida. Os que estão treinando, o Otávio, o Cauã Prates, o Murilo Hickman e o Kaique Kenji. Eles descem para esse jogo e logo após voltam a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, até porque o time sub-20 bastante desfalcado, então terá reforços aí importantes, hein? Um jogo legal. Nesta terça-feira à noite, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, o duelo diante da equipe do Fluminense, transmissão do Sport TV. O Cruzeiro que tem aí a semana inteira de preparação e todo mundo, claro, está naquela expectativa ainda pela retomada oficial e muita gente mandando mensagens sobre o cadastro da biometria facial. A biometria facial são cerca aí de 40 mil já cadastros feitos no site suacara.cruzeiro.com.br. É importante fazer isso porque só quem fizer vai conseguir comprar ingresso para o jogo diante do Grêmio. Já vai valer a questão da biometria facial. Então é preciso fazer e aí o seu ingresso já automaticamente fica linkado à sua biometria, ao cadastro feito. O Mineirão até está com um setor, foi disponibilizado para atender a demanda de torcedores que ainda não conseguiram, mas a turma pode acessar aí o site, fazer o cadastro, comprar o ingresso. Muita gente até falando sobre as mudanças que são aí de acordo com a lei e o Cruzeiro informando o seguinte: o seu ingresso está no seu CPF. Por exemplo, o meu sócio é o CPF, então quando eu compro, ele já vai estar diretamente ligado à minha biometria facial e por isso não é possível eu transferir o meu ingresso. Já os que eu compro adicionais, aí sim podem ser transferidos para o CPF que estiver cadastrado ali na biometria facial. A venda de ingressos ainda não teve parcial, mas o Cruzeiro deve divulgar aí nas próximas horas, né? Nesta terça, cerca aí de 15 a 20 mil ingressos já vendidos para uma previsão que o Mineirão registrou para este compromisso. Isso está registrado em ata, de 50 mil torcedores. Eu acho que apesar desta novidade, né, o público, independentemente disso, claro que vai afetar um ou outro, mas teremos aí um grande público e tomara que teremos mesmo um grande público no Mineirão no domingão, porque o Cruzeiro precisa do apoio da torcida. A principal informação desta segunda-feira é que finalmente foi assinado o contrato de 5 temporadas de Cauã Batistella. Tudo certo,
a multa aumentando em algumas vezes em relação ao que era. Se antes a multa era ali perto, aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque, agora algumas vezes a mais. Nenhum clube do Brasil chegaria e pagaria o valor desta multa. E, claro, o Cruzeiro agora tem planos para o atleta que vai seguir à disposição ali jogando no time sub-20, mas a tendência de que treine mais vezes, sendo observado pelo técnico Leonardo Jardim, o profissional, na Toca da Raposa 2. Ele vai seguir aí um cronograma especial e o Cruzeiro quer sim também apostar numa evolução do Cauã Batistella treinando mais vezes com o profissional na Toca da Raposa 2. É o que deve acontecer agora que o novo contrato está assinado de 5 temporadas, multa para o exterior, aí nenhuma preocupação, porque o Cruzeiro ele coloca um valor muito alto. Isso é permitido em contrato quando é multa para o exterior. Para o Brasil tem a ver com o valor do salário, mas como o salário agora aumenta em algumas vezes, a multa aumenta em algumas vezes. O Cruzeiro já voltou para Belo Horizonte depois desta estadia estendida no Espírito Santo para a disputa da Vitória Cup. Viajou na quarta-feira, jogou na quinta, perdeu para o Defensa e Justiça por 1-0. Na sexta e no sábado, o Cruzeiro treinou em um clube social da região metropolitana lá de Vitória. E no domingo, vitória contra o Banfield por 1-0. Gol do Matheus Pereira, o MP10 no primeiro tempo fez o único gol do jogo. E o Leonardo Jardim, mais uma vez, utilizando de um rodízio para observar o máximo de jogadores que ele pôde ao longo dessas duas partidas. Só o Rodriguinho e o Murilo Hickman não participaram de nenhum minuto dos jogos desta Vitória Cup, Cirilo. E pra gente destacar, é importante lembrar, né, que 4 jogadores, por outro lado, ontem participaram de 90 minutos do jogo. O goleiro Cássio, o Fabrício Bruno e o Vidalba, né, a dupla de zaga do Cruzeiro, assim como o volante Lucas Silva, eleito inclusive pela equipe da Itatiaia como o melhor em campo. O Cruzeiro retoma as atividades, Cirilo, amanhã pela manhã na Toca da Raposa 2. É bom a gente lembrar que o Wanderson sentiu no aquecimento. O Rubem Júnior, lá no local, trouxe a informação pra gente, né, tava se aquecendo normalmente, aí sentiu um incômodo muscular, desceu pro vestiário. Quando retornou na entrada dos times, ele já veio de agasalho direto pro banco de reservas, seria titular contra o Banfield, mas ficou o tempo inteiro no banco, nem sequer foi pro aquecimento. Então, indícios de que uma reavaliação amanhã vai dizer se o Wanderson tem algum problema físico que pode tirá-lo do jogo do fim de semana. Estamos falando da retomada do Campeonato Brasileiro, próximo domingo, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, com muita expectativa para sabermos, né, qual será de fato o objetivo e a condição do Cruzeiro, né, para brigar por esse objetivo no Campeonato Brasileiro a partir desse segundo semestre. Depois de 12 jogos, com jogos oficiais, né, excluindo essa derrota pro Defensa e Justiça na Vitória Cup, em invencibilidade. A gente informa também que o Marquinhos, que jogou contra o Banfield durante boa parte do jogo, no lugar do Wanderson, foi acionado às pressas, teve uma boa aparição, né? Fez ali pelo lado esquerdo uma dobradinha importante com o Kaique e algumas importantes jogadas ofensivas criadas pela equipe do Cruzeiro. Falando mais sobre esse Cruzeiro e Grêmio do fim de semana, que o Cruzeiro começa oficialmente a se preparar amanhã, Cirilo. Amanhã tem a Recopa Gaúcha e a informação que chega pra gente lá de Porto Alegre é que o Martin Braithwaite, o atacante dinamarquês do Grêmio, tem dores no tornozelo direito. Ele já não tinha participado de um jogo treino que o Grêmio fez semana passada, vem treinando separadamente, fazendo mais trabalhos de fortalecimento do que de fato indo pra campo. O Braithwaite fica fora do jogo contra o São José amanhã na Recopa Gaúcha e com isso vai ser reavaliado pra saber se o Mano Menezes terá ou não o atacante artilheiro do Grêmio, né, contra o Cruzeiro no Mineirão no próximo domingo. Confirmando, portanto, amanhã treinamento para o Cruzeiro na parte da manhã com a retomada dos trabalhos. E nesta terça-feira é importante também, porque às 9 horas da noite tem Cruzeiro e Fluminense. Campeonato Brasileiro Sub-20, Cruzeiro terceiro colocado, de olho no Cauã Batistella, hein? Mais um jogo dele amanhã. Hoje quem voltou ao trabalho foi o time das Vingadoras. Terminou o período de férias, agora o foco é no mata-mata do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer daqui a alguns dias. Então a preparação das cabulosas começando nesta segunda-feira, Cirilo.